Se tem algo engraçado na minha relação com os meus carros, é que, na verdade, eu nunca imaginei um dia que eu os teria. Eu nunca acordei um dia de manhã e pensei, meu Deus, eu preciso ter uma Belina LDO. Eu também nunca estive caminhando um dia de tarde na rua sem ter o que fazer e pensei, eu preciso ter um Twingo roxo na minha garagem. A mesma coisa aconteceu com essa BMW. Foi uma oportunidade que eu simplesmente não podia deixar passar. Mas antes de contar a história desse carro na minha vida, vamos voltar rapidinho aos anos 90 e entender como era o mercado nessa época. E foi exatamente em 1990 que a BMW lançou a série E36, mas também foi nesse ano que o Brasil finalmente levantou o embargo contra carros importados, que estava vigente desde os anos 70. Foi uma medida que engessou o mercado automotivo, mantendo pouquíssimas empresas num verdadeiro oligopólio e trazendo à tona a engenhosidade do brasileiro, que recorria a veículos fora de série para coçar a sua curiosidade pelo que estava disponível fora do país. Vale lembrar que o nosso herói improvável foi Fernando Collor de Mello, que famosamente disse à época que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. Logo em 1990 começaram a chegar as primeiras BMW no Brasil, importadas pela Regino. A primeiríssima delas, inclusive, foi uma 520i da série E34 peladíssima, sem qualquer tipo de acessório. No entanto, foi a E36 que conquistou a classe alta, oferecendo toda a essência da marca em um pacote mais compacto e acessível. Acessível entre aspas, porque as primeiras que apareceram no Brasil chegaram a custar quase 120 mil dólares. O preço, porém, não foi impeditivo para que a E36 virasse o xodó da elite brasileira. A versão top de linha à época, que era a 325i, oferecia uma combinação de motor 6 cilindros em linha com tração traseira, estilo inconfundível, posição de dirigir excelente, ergonomia bem pensada e distribuição de peso perfeita, algo que a BMW fazia questão de destacar em seus anúncios. Esses elementos técnicos fizeram da E36 uma campeã em comportamento dinâmico e prazer ao dirigir. Mas não parava por aí, o carro contava com tecnologias que pareciam extraterrestres ao brasileiro médio. A 325i oferecia freios com ABS, airbag, teto solar elétrico, computador de bordo repleto de funções, câmbio automático de 5 marchas com recursos eletrônicos de economia e desempenho, injeção multiponto, bancos dianteiros com ajustes elétricos, disqueteira para até 6 CDs, entre outras inovações que estavam só então sendo introduzidas no mercado tupiniquim. Não é por nada que esse carro se tornou um ícone por aqui, vendendo milhares de unidades entre 1990 e 1999 em diferentes versões, desde a clássica sedã até a compact. Depois dessa breve introdução sobre o modelo, vamos falar sobre essa azulona que ilustra o vídeo. É uma 325i automática do ano 1993, segundo ano de produção com o motor M50B25TU, que trouxe o comando variável conhecido como Vanos. São 192 cavalos e 25 kgfm extraídos de 2,5 litros, cifras interessantes até nos dias de hoje. Inclusive, que motor sensacional! Vamos aproveitar esse momento para escutar a sinfonia desses 6 cilindros em linha. Essa BMW entrou em nossa garagem por meio de um amigo do meu pai. O carro ficou alguns anos praticamente parado. Entre 2009 e 2020, que foi quando a gente pegou o carro, ele só tinha rodado 15 mil quilômetros. E a família desse amigo nosso já não tinha muito interesse em manter o carro naquele estado. Embora ela tenha ficado estacionada numa garagem fechada de um prédio, todos esses anos de inatividade cobraram o seu preço. Por exemplo, uma tubulação de ar-condicionado do edifício com vazamento causou umas manchas no verniz do capô e no vidro traseiro. Também praticamente tudo que era feito de borracha ressecou e precisou ser trocado, assim como uma ou outra peça elétrica. O motor também implorou por alguma atenção, especialmente na parte de arrefecimento. No entanto, depois de uma revisão bem feita, bem completa e bem cara, essa Fênix azul ressurgiu das cinzas para voltar a andar nas ruas. O carro que antes rodava em Porto Alegre, agora circulava pelas vias de São Paulo.
E foram mais de 3 anos de passeios, idas ao fórum, ralis de regularidade, night calls regados pela iluminação âmbar do painel, indecisões entre sair com a E36 ou com o Twingo. Basicamente foram mais de 3 anos de memórias que eu nunca esquecerei. Não importava onde eu fosse ou quanto tempo eu dirigisse, era quase certo que eu ia ficar com um leve perfume de óleo e gasolina. Provavelmente um resultado da falta do catalisador, que era excluído ainda na fábrica para o mercado brasileiro. A minha namorada disse que percebia quando eu estava chegando na casa dela não pelo barulho do carro ou qualquer outra coisa, mas sim pelo cheiro que a BMW trazia ao ambiente. Surpreendentemente, para um carro importado de 30 anos e quase 160 mil quilômetros, a BMW foi um carro relativamente confiável e só me deixou na mão uma vez ou outra, geralmente por conta da bateria de 90 amperes, que precisei trocar eventualmente. Óbvio que houve um grilo elétrico aqui e ali, um vazamento de água pequeno, pequenas gambiarras, coisas do tipo. No entanto, às vezes, deixar algo para trás é o que nos permite seguir adiante. Quando eu tomei a decisão de abrir o meu próprio escritório de advocacia, eu sabia que por um bom tempo eu não poderia me dar ao luxo de ter um carro como a E36. Um carro que fazia 6 km por litro na cidade na gasolina Podium e que me trazia contas de 4 dígitos a cada parada na oficina, simplesmente não era compatível com a vida de um jovem advogado em início de carreira solo. Eu ainda mantenho contato com o atual proprietário da BMW, que veio de Floripa buscar o carro e voltou para lá dirigindo ela sem qualquer intercorrência. Anos depois, recebi um vídeo de um amigo que estava de férias na capital catarinense, que me deixou aquele gostinho de dever cumprido. A barca alemã, que permaneceu intocada em uma garagem por décadas, recuperou toda a sua imponência e continuava rodando pelas avenidas do Brasil, mais linda e chamativa do que nunca. Ver aquele vídeo me trouxe uma sensação agridoce. Embora não coubesse mais a mim a tarefa de trazer aquela E36 azul de volta ao melhor estado possível, eu tinha toda a certeza de que quem assumiu esse encargo estava fazendo tudo ao seu alcance, assim como eu fiz quando era dono dela, para mantê-la nas ruas com todo o seu esplendor. É o mínimo que poderíamos fazer para preservar a história e relevância de um dos carros mais emblemáticos dos anos 90. Por enquanto, eu fico só com uma miniaturazinha mesmo, mas quem sabe um dia ela não volta para casa.